Aquela história de sempre, que você já conhece, né? Bom, boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma lição aqui do livro de José Carlos de Luca, Força Espiritual. Eu só espero que eu não tenha já falado sobre isso, mas vamos lá. Onde você se pôs? Não falei ainda não, né? Não, então tá bom. Aonde nós nos pusemos? Aonde eu estou? Como eu estou? Né? Aonde você se pôs na sua vida, nos seus negócios, na sua família? De que forma você se posicionou para ser feliz? Felicidade plena nós sabemos que não é deste planeta. Contudo, nós podemos transformar a nossa vida de uma forma feliz, mesmo que caia o mundo. Se eu tiver o entendimento, tiver aí os estudos e saber os porquês das adversidades, das situações que nós vivemos, a gente leva isso de letra, assim. É difícil, mas não é fácil, não é impossível. Nós podemos tudo. Mas vamos ver o que ele quis dizer aqui, nosso amigo. Você mesmo é seu bem ou seu mal. O destino é resultado das suas atitudes de hoje, né? De hoje. E atitude não significa apenas o que você faz, mas também a maneira como você se posiciona na vida. Olha que legal isso. Posição é o lugar que sentimos que merecemos estar. O que nós entendemos por posição? Qual é a minha posição? Hoje estou aqui como um representante da Casa Espírita. Estou, né? Eu me posiciono como um dirigente da Casa Espírita. Em casa, um pai, esposo, né? O que foi? Não, se fosse uma barata, eu já sei que ia fazer uma revolução aqui. Mas ela come os bichinhos. Não, deixa ela veio nos ouvir aqui também, né? Veio nos prestigiar. Então, todos nós temos uma posição na vida, como diretor de uma empresa, como subordinado, enfim, cada um tem uma posição. E depende de como eu me posiciono para fazer com que essa minha posição seja boa, plena. Se eu estudei, trabalhei, fiz, obviamente, se eu me dediquei, eu vou querer ter algo um pouquinho melhor. Se eu não fiz o que eu deveria ter feito lá atrás, e hoje estou numa posição talvez não tão bem confortável, também eu estou posicionado. E se eu estou ali naquela posição, eu tenho que fazer tudo para que eu me sinta bem, para que eu me sinta realizado, para que eu tenha o necessário, para que eu consiga obter. E não é porque as condições financeiras que me coíbem, né, ou que me proíbem de fazer aquilo que eu posso fazer dentro das minhas condições. Então, o nosso posicionamento, ele depende muito do que nós fizemos no passado. Não é verdade? Então, e se eu quero me posicionar melhor daqui para frente, eu tenho que fazer o meu melhor hoje. Me posicionar bem hoje, para que eu possa recolher os frutos amanhã. Não importa aquilo que eu queira fazer, desde que eu me posicione, me sinta bem e eu faço algo que seja importante para mim, para as pessoas, para o meu trabalho, para os meus filhos, dar exemplo. Então, são posições que nós vamos nos colocando e nos ajustando de acordo com o que eu mesmo planejei durante minha vida. Se eu chegar num certo momento e falar, não era isso, dá tempo de corrigir. Nunca é tarde demais, eu sempre falo isso, nunca. Eu posso estar com 120 anos, mas se eu tiver com a minha mente, né, que é o mais difícil, estar com a minha mente sã, não tiver um doido da vida, né, que a gente, infelizmente hoje, né, o mal de Alzheimer aí ele está nos judiando muito, né, e a gente percebe que a partir dos, geralmente 60, 70, 80, já a pessoa se torna aí, né, uma pessoa que foge totalmente à realidade, né? Aí não tem mais jeito.
aí nós vamos ficar dependentes de alguém e nós vamos viver um outro mundo, né? Mas não vamos pensar nisso. Vamos pensar que eu estou são, que eu estou aqui, que eu posso melhorar e que tenho condições de me posicionar melhor. Realidade. Você pode estudar muito, trabalhar muito, mas se não se posicionar interiormente que merece uma vida melhor, todos os seus esforços redundarão em fracasso. Isso é importante, gente. Não é egoísmo, não é egocentrismo, nada, não. Você tem que se posicionar. Eu quero o melhor para mim. Eu tenho que me autovalorizar naquilo que eu tenho, naquilo que eu sou e naquilo que eu posso me transformar. Então, o hoje é importante. E hoje eu posso escolher aquilo que eu quero. E eu posso me colocar um objetivo na minha vida que seja, lógico, né? Não vou querer algo impossível, mas eu posso me posicionar querendo determinada situação, eu posso alcançar isso. Posso. Sabe por quê? Nós somos filhos de Deus, gente. Nós temos uma inteligência, temos tudo que nós precisamos, só depende de nós mesmos. A inteligência foi nos dada, as condições foram nos dadas, só aquilo que nós temos que, às vezes, né, que fica meio bravo, é o nosso livre-arbítrio, né, Francisco? Esse abençoado livre-arbítrio, por quê? É o livre-arbítrio que nós temos que nos comanda, que eu vou para onde eu quero, né? Alguém colocou o carro aqui na esquina, aqui nesta rua daqui? Coloquei. Porque está passando a polícia aí, aqui é proibido estacionar. É mesmo? É, aqui nesta rua aqui é proibido estacionar. Tem a placa de estacionamento. Eu não sei se já saiu, os policiais já passaram? Passaram. Ah, então, eles só estão... Não é possível que até a noite. Mas eles multam mesmo à noite. Eu parei do poste que está proibido estacionar para lá. Para cá é proibido. Para lá. Vamos torcer para que não aconteça nada, Francisco. Mas vamos lá, continuando. Ninguém chegará a ocupar determinada posição ou atingir qualquer meta se não sentir interiormente que merece o que sonha. Olha que legal isso aqui também. Quem se posiciona no sul jamais estará no norte, né? A atitude interior tem o poder de formatar seu destino. Você está onde acredita que merece estar. É aqui que eu acredito que eu devo estar. Você investiu muito para ter a vida que hoje você tem. Não importa o quanto eu investi. O que eu investi é o que eu tenho hoje. É o resultado de todo o meu trabalho, do meu não trabalho, enfim. São consequências daquilo que eu fiz no passado. Tá certo? E isso nós não estamos falando de outras vidas, nós estamos falando desta vida ainda, presente, né? A nossa vida atual, que hoje estamos aqui encarnados. Então, eu vou até repetir isso que é muito legal. Ninguém chegará a ocupar determinada posição ou atingir qualquer meta se não sentir interiormente que merece o que sonha. É o sonho, a gente... Quando eu ponho um objetivo, eu quero, o poder da mente, eu alcanço. Mas eu preciso estar me posicionando para alcançar alguma coisa. Eu quero alcançar, eu quero ser um professor, quero ser um executivo. Então você tem que pôr aquilo em mente, né? E sonhar com aquilo e o quê? Se preparar para chegar até lá. Porque se você não fizer nada, ninguém vai te dar um cargo, você não vai ser nada, se você não se mexer, não se posicionar. E hoje nós estamos aonde nós merecemos, tá certo? Em síntese, mudar a vida para melhor será mudar a sua atitude para melhor, as atitudes. Né? Muitas vezes a gente fica acomodado e não toma a iniciativa, não toma atitudes. A gente fica esperando que algo aconteça, que algo milagre venha do céu, e não vai acontecer isso, jamais. Os milagres acontecerão porque eu fui atrás dele, eu acreditei, eu tive fé, eu busquei.
eu fui até onde eu queria, estive lá e se eu não merecer, é porque ainda não chegou o momento, né? Que eu tenho que ter outras situações. Mas nós todos, se nós nos posicionarmos de forma positiva, objetiva, eu não vou ficar no meio assim. Eu posso até ficar no meio do caminho, mas bem, faltando ali alguns metros para eu alcançar o meu objetivo final. Se não for agora, vai ser numa próxima oportunidade. Por quê? Tudo que eu trabalhei, estudei, me aperfeiçoei, está registrado no meu consciente. E eu não vou perder isso. Jamais. Na próxima oportunidade, todo esse know-how adquirido, eu vou utilizar de novo. Né? Então, não deixemos, por isso que nunca é tarde de eu querer algo, mesmo que eu esteja com 90, 100 anos. Nunca é tarde. Pensando assim, é justo considerar que você jamais chegará ao sucesso sentindo-se fracassado. Jamais. Essa é a autoestima que nós temos que ter. Eu acreditar em mim mesmo. Eu não posso duvidar de mim. Eu tenho que ter a minha estima positiva. Eu não posso fracassar. Eu tenho que ter, né, força. Como que eu vou dizer aqui? Iniciativa, vontade e fé. Eu vou alcançar os meus objetivos. E jamais achar que nós somos fracassados. Não, nunca coloque-se assim, né, como fracassado. Só se você não fez absolutamente nada. Aí talvez isso possa bater na sua consciência. Mas mesmo assim, mesmo que eu esteja neste planeta vivendo um momento que nunca não fiz nada, o simples fato de eu já estar encarnado já é um grande passo na minha evolução espiritual. Mesmo que eu esteja encarnado, sem fazer absolutamente nada, só que eu não vou perder o meu tempo, tá certo? De 20, 30, 60, 80 anos, sem aproveitar. Então, os ensinamentos que eles nos dão é importantíssimo para o meu próprio sucesso. E aqui, gente, ele está falando na parte material, não é nem espiritual. É alcançarmos os objetivos materiais. Jamais será valorizado desvalorizando-se a toda hora. A gente sempre pega as pessoas se lamentando, se desvalorizando, não acreditando em si mesmo. Então, jamais, né, você será valorizado se você não se valorizar. Jamais terá saúde sentindo-se enfermo. Essa é a campeã, né, de todas. Porque se você se sentir doente, se sentir enfermo, você não vai alcançar jamais, né? Você não vai conseguir a sua saúde. Porque você embute dentro de você que você é doente. E quem que vai tirar isso de você? Ninguém. Ninguém tira, só se você for fazer um tratamento psicológico e tal, e algum mágico fazer você mudar o seu posicionamento. Jamais terá força crendo-se fraco, né? Eu sou forte, não importa, eu tenho força, eu vou conseguir, eu vou alcançar, eu posso o que eu bem entender dentro das minhas possibilidades. Eu não sou fraco. Jamais será uma pessoa atraente enchendo-se de críticas, né? Eu acho assim, o posicionamento às vezes das mulheres principalmente, né? Eles estão sempre, né, se embelezando, colocando ali a maquiagem, o batom. Você vê senhorinhas de 90, 80, quantos anos for, né? Sempre cuidando da sua parte física, né? Para que ela sempre possa estar de uma forma bem apresentada. É gostoso isso. E nós não podemos nos desvalorizar pelo aquilo que nós somos. Se eu tenho o nariz comprido, pequeno, se eu tenho os lábios, enfim, eu sou do jeito que teve. Então eu sou bonito. Eu tenho que me achar bonito. Não é verdade? Porque se eu mesmo me posicionar como feio, putz, aí complicou tudo. Jamais manifestará sua inteligência acreditando-se burro. Putz, aquele foi duro, né?
jamais manifestará sua inteligência acreditando-se burro. Nós não somos burros, nós às vezes nós não estudamos, nós não vamos investigar, nós não estamos antenados com livros, com informações, né? Às vezes ninguém tem uns que são mais fáceis, são mais ágeis, né? Tem uma mentalidade um pouco mais ágil, mas mesmo que eu não tenha, eu vou ter que fazer algo mais por mim. Eu lembro que na escola, isso acontece com muita gente, né? Do seu lado sempre senta um carinha lá que não leva nem caderno, né? Não tem? Vocês já passaram por isso? E ele não chega na prova, ele tira 10. E eu vou lá com o meu caderno, estudo, com toda a enciclopédia, com um dicionário, com celular, com tudo, chega na prova, vai naquela, né, 6, né? Mas para eu conseguir tirar esses 6, eu tive que, mas eu não posso me considerar burro. Eu não consegui um 6, eu vou conseguir 7. Eu tenho que estudar. Eu tenho que fazer o dobro que o meu amiguinho fez, porque ele pegou aquilo no ar. Eu não tenho essa facilidade. Mas eu vou ter que me esforçar. E vou alcançar o que eu quero. Então ninguém é burro. Nós somos muitas vezes acomodados. Eu me acomodo naquilo que eu acho que eu sou e aí nada dá certo. Mude sua vida agora, mudando sua atitude interior. Mude, né, a sua vida agora. Ele não diz a idade. Mude agora quem você é, para que você tenha a sua atitude interior, cresça, fortaleça-se, mude, veja onde a gente está errando, o que eu faço de errado. Será que as pessoas estão me criticando no que eu estou falando? Percebam, olhe. Será que eu estou sempre certo? Será que eu não estou errando em algum ponto? Então, a gente tem que ter a atitude de mudar. E isso interiormente. Saia de baixo, pare com a autocrítica maldosa, expulse a sensação de eterna rejeição por si mesmo. E deixe sua luz brilhar. Sinta-se bem do jeito que você é, pois, se foi Deus quem o criou, você já deve ser um sucesso. Somos um sucesso, sim ou não? Sim. A senhora é um sucesso? Só estava pensando, né? A senhora é um sucesso hoje? São, né? Aquela senhora ali que está me olhando ali, a senhora é? A senhora é um sucesso hoje? Sim ou não? Você é sucesso hoje? Hoje, você é? Sim, isso. Sim. Eu tenho que às vezes falar porque a gente fica... Eu estou falando aqui e a gente está falando, está voando por aí, não está prestando atenção. Então nós temos que estar, nós temos que acordar, gente. É importante, porque senão nós nunca vamos mudar de atitude. Nós nunca vamos conseguir nada na vida, nós vamos sempre estar reclamando de tudo. Isso é importante. Então eu sou importante, eu sou um sucesso, porque Deus me criou. Deus me fez do jeito que eu precisava ser. Só preciso das minhas atitudes para eu mudar interiormente. Tá certo? Então, a gente pode estar falando aqui trocentas vezes, mas se não cair a ficha da gente, se nós não mudarmos o bendito do seletor e não mudar as minhas atitudes, eu vou sempre estar sendo mal visto. Eu nunca vou... Se você é aquela pessoa que está sempre reclamando, você pode ter certeza, quando você se aproxima de alguém, sai todo mundo da roda. Porque você se torna uma pessoa chata. Espanta todo mundo. E às vezes nós não nos damos conta das nossas atitudes. É a minha posição. Eu estou sempre reclamando de tudo e de todos. Aí você fala, poxa, mas ninguém gosta de mim. Eu vou num tal lugar, as pessoas falam comigo e me dão as costas. Por que será? Por que será que eu sou feio, tenho orelhas grandes, ou porque não... Eu sou negativa. É? Eu sou negativa. Então, e precisa mudar. Se a senhora sabe que é negativa, por que a senhora não toma uma atitude de mudar?
Tem que mudar. É lógico, nós temos que mudar, porque senão nós não vamos mudar nunca. A senhora vai para o mundo espiritual e lá a senhora vai dar trabalho para o Chico Xavier. Ele vai ter que ficar, mas é verdade. E nós não queremos dar trabalho para ninguém. Eu não quero. Você quer que, né? Ninguém gosta de dar trabalho para ninguém. Se eu não quero dar trabalho para ninguém, eu tenho que me resguardar, eu tenho que ser eu tenho que ser esperto. Poxa vida, se o que eu estou falando não está agradando, eu saio daquilo e vou tentar melhorar. Eu vou tentar mudar. Eu vou buscar alternativas para que um dia eu chegue aqui e vocês vão me aplaudir de pé. Aí sim, né? Aí está certo. Mas, caso contrário, né? Por exemplo, o Camolese que está chegando, é o tipo da pessoa que ele incita, né? Ele incita todo mundo, ele fala alto, ele mostra o que tem que ser feito. Não é verdade? E todo mundo, não é? Ele vai estar aqui daqui a pouco, vocês vão ver como que ele vai estar. Mas é por quê? Porque ele mexe com a gente. Ele mexe com o nosso eu, ele berra com a gente, com o nosso íntimo. Mude. Faça algo por si mesmo. Faça algo. Tá certo ou não, Camolese? Estou falando de você aqui, ó. Bem ou não? Bem. Tá certinho. Bom, gente, me perdoe, né? Me perdoe se às vezes a gente precisa até aumentar um pouco o tom de voz para que a gente desperte. Senão a gente nunca vai conseguir chegar em lugar nenhum, né? A gente precisa ter esse bendito desta campainha, né, do nosso lado, que ela apite e nos diz, acorde. Se eu acho que eu sou negativo, o que eu preciso ser para ser positivo? Como eu começo a ser positivo? Lendo, estudando, participando, ou se baseando por pessoas positivas, se aproximando de pessoas positivas. É legal, gente. Se você se aproxima de pessoas positivas, você se torna uma pessoa positiva, você se sente bem e quer fazer igual. Agora, vai perto de uma pessoa negativa. Se você estiver na mesma naipe lá, estiver na mesma sintonia, aí você vai ser o segundo não negativo, né? Então, oi? Vai pro buraco. E vai pro buraco. Se a gente não tomar cuidado, a gente se afunda, a gente entra no estresse, entra em tudo. E aí vai falar que nós estamos, sabe com o quê? Com encosto. É verdade ou não? Quando você acha que você não está bem, que você está com isso, aquilo, você vai falar, eu estou com encosto. Eu vou precisar procurar um centro de umbanda, de candomblé, kardecismo, para tirar o encosto. E sabe que não vai acontecer absolutamente. Sabe por quê? O encosto está dentro de mim. Eu sou o meu encosto. Eu não tomo uma atitude para tirar esse encosto. Eu vou deixar a palavra para o nosso amigo, né? Mas não agora, Camolese. Você está tá preparado? Bom, gente, me perdoe mais uma vez. Eu espero que esta lição, né, seja interessante para todos nós. Aonde você se pôs, né? Vamos tomar atitudes, vamos reagir, vamos mudar o nosso eu para melhor, vamos nos posicionar melhor, positivismo, né? Colocar um foco na nossa vida e buscar. Vão ter pedras? Vão. Vão ter empecilhos? Vão. Vários. Mas eu vou colocar, eu vou quebrar, eu vou pular e vou alcançar o meu objetivo. É assim que a gente consegue alcançar a nossa felicidade, mesmo caindo o mundo em cima da minha cabeça, da nossa cabeça. Eu sou feliz de qualquer jeito. Com tudo que possa acontecer comigo, eu sou feliz. É aí que a gente transforma as nossas dificuldades em monstrinhos pequenininhos. E às vezes a gente tem um monstrinho pequenininho e transforma ele num dinossauro. Tá certo? Obrigado por vocês me ouvirem e vamos dar continuidade, né, à nossa noite maravilhosa, que está prometendo bastante. Nós agradecemos, todos nós, porque sabe o que acontece? Às vezes nós não temos coragem de dizer o que a senhora disse. A senhora foi corajosa, dizer em público que a senhora
um sentimento que a senhora guarda consigo. Então significa que a senhora tem coragem e pode alcançar os seus objetivos. A senhora tem fé, tem coragem. É uma pessoa que é uma criatura de Deus. É isso. Olha quanta coisa boa tem dentro de por exemplo, da senhora, que a senhora não se autovaloriza. Eu tenho que me valorizar. E parabéns pela senhora por ter dito o que a senhora disse. Porque eu não teria, eu não conseguiria dizer isso em público, não. Eu guardaria bem escondidinho, mas eu saúdo pela senhora ter essa coragem maravilhosa. Bom, gente, estão dando continuidade, né? A gente vai falar um pouquinho, né? Nós estamos no Grupo Espírita Recomeço, aqui no Jordanópolis. E hoje, em especial, nós vamos ter a palestra, né, do nosso querido Estevão Camolese, que já está aqui conosco. Depois eu te peço desculpas da semana passada. E que nós tenhamos uma palestra, né, bastante, né, não preciso nem falar da palestra dele, que tenho certeza que vai nos envolver muito. Mas antes, eu só gostaria de dar um aviso, né, alguns avisos que são importantes. Agradecer a todos vocês. Nós estamos com a nossa cozinha lotada ali, com todos os presentes já. Eu não sei se já todos trouxeram para a sacolinha das crianças, né? Muito obrigado, né? Agradeço de coração em nome da casa. Agradeço pelas cestas básicas que nós estamos recebendo, que está contemplando mais de 25 famílias. Muito obrigado. Não é a casa que conseguiu tudo isso, não fomos nós, não. Foram todos nós juntos. Vocês estão ajudando a manter estas famílias, né? Com o mínimo lá, mas estamos, né? É melhor do que nada, mas eu tenho certeza que a gente vai continuar e eu gostaria que esse número diminuísse e não aumentasse, né? Mas enquanto ele estiver, vamos ajudar. Então, eu só tenho a agradecer a todos vocês, porque a gente é correspondido. Tudo aquilo que a gente pede aqui, vocês nos ajudam. Então, não tem preço, não tenho que falar em gratidão a todos vocês. Eu sempre gosto de falar sobre o Evangelho no Lar, da importância que ele tem para aqueles que acham que quando a gente está ruim, não está bem, nós fugimos do Evangelho no Lar. Ou mesmo quando a gente não está bem, eu não vou na casa espírita, não estou porque eu não estou bem. Eu fujo. Por quê? Você está sendo trabalhado ali por alguma interferência pessoal, de energia, ou da própria espiritualidade, para que você não vá, não busque. Então, o Evangelho, ele é algo que complementa aquilo que a gente começa aqui na casa espírita. Ele nos protege, nos dá proteção ali dentro do nosso lar, harmoniza o nosso lar, de todos os sentidos. Das interferências externas e das interferências internas, causadas por nós mesmos. Nós, às vezes, causamos miasmos dentro da nossa própria casa, colocando ali energia negativa. E o Evangelho no Lar dissipa, ele higieniza, ele lava aquela massa cinzenta que lá nós impregnamos. Então, com a leitura, com o Evangelho, né, com o copinho de água, uma vez por semana, né, no máximo 15 a 20 minutos. O procedimento de quem não sabe fazer o Evangelho no Lar, tem lá na secretaria, né, todo o roteiro, que é algo que é importante para o nosso bem-estar, principalmente em família. E assim, gente, vamos nos acomodando, relaxando bem o nosso corpo físico, descruzando os nossos braços, as nossas pernas, relaxando a parte dos nossos ombros, faciais, os músculos da face. Vamos estar assim, bem acomodados, né? Para que a gente possa fazer um colóquio com Jesus. E para isso, fechamos os nossos olhos. E lá, bem íntimo de nós, falar assim com o nosso mestre, com o meu mentor, com Deus, com quem eu achar que esteja mais próximo de mim, com um colóquio de agradecimento por aqui estar envolvido, por aqui estar esta noite, nesta casa abençoada, onde estarei aprendendo, evoluindo, alterando as minhas questões morais, né, fazendo a minha mudança moral, para que eu consiga alcançar, exercitar o meu
a minha evolução espiritual e também material. Agradecer pelo que esse irmãozinho que está do nosso lado nesse instante irá nos ouvir, né? Pelo aquilo que eu estou declarando a ele, que eu estou precisando, né? De fortalecimento material, de fortalecimento pessoal, de saúde, de um bom emprego, que eu tenha sucesso nas minhas aulas, que eu consiga alcançar os meus objetivos, até materiais, com certeza que eu os preciso. Vibrar por aqueles que não puderam estar presentes nesta casa, nesse momento. Vibrar ao meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe, para que esta corrente de luz possa alcançá-los e trazer também, levar para eles a paz, né? Essa paz que estamos alcançando aqui. Eu gostaria de vibrar também por aqueles que se encontram nos hospitais, nas creches, nos asilos, nas ruas, nas penitenciárias. Vibrar pelo meu vizinho, pelo meu bairro, né? Pelo meu vizinho da direita, da esquerda. Vibrar pela minha cidade. Vibrar pelo meu estado, pelo meu Brasil. Vibrar pelo nosso planeta. Que a paz possa reinar, que nós possamos nos entender melhor, que nós possamos perdoar aqueles a quem eu tenha prejudicado, perdoar aqueles que também tenham me ofendido, para que nós possamos viver melhores, viver em condições de respeitarmos uns aos outros, e que a paz possa reinar neste planeta que nos acolheu com muito carinho. E assim, Pai, nós, de joelhos em espírito, lhe agradecemos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem tenhamos ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Graças a Deus. E com muito carinho, com muito amor, vamos receber, né, o nosso palestrante Camolese. Seja bem-vindo. Que sua palestra seja maravilhosa. Aquela água é minha, viu? É sua. Obrigado. Deram para mim, mas você pode ficar, não tem problema. Obrigado. Se encerra para mim. Oi? Você faz o encerramento? Faço. Opa, obrigado. Quanto tempo alguém pode falar isso? 40? Pode ser, vai. Tá. Pode ser 40 minutos hoje, Tá. em especial. Só ver se o pessoal quer que eu vi 40 minutos. E a gente vai descobrir. Minhas irmãs, meus irmãos em Jesus, boa noite a todos. Boa noite. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos dê a sua divina e a sua misericordiosa paz. Meus irmãos, quando nós vamos analisar algo, é necessário usar analisar espiritualmente, é necessário usar de uma técnica que vai fazer com que nós possamos ampliar a nossa capacidade de percepção. Por exemplo, eu estou aqui no Centro Espírita, Grupo Espírita Recomeço. Estou no salão, dentro do centro. Mas imagine que eu esteja com a cara na parede, com o nariz encostado na parede. E aí você me pergunta, Camolese, gostaria que você falasse o que você está vendo no Grupo Espírita Recomeço. Com a cara na parede, o que eu estou vendo? Parede. Eu vou falar, meus irmãos, é uma parede branca. Eu estou mentindo? Não. Não estou no lugar dentro do centro? Estou. Se eu me distanciar meio metro, não precisa mais que isso, meio metro, tirei a cara da parede e coloquei a cara aqui, e você fizer a mesma pergunta, o que você está vendo? Eu vou falar, uma parede branca.
mas também consigo ver um quadro de Jesus, ventilador, pessoas, cadeiras verdes, televisão, carro passando lá fora, luz azul, relógio. Pare para ver que meio metro de distância mudou tudo em matéria de percepção. Então, primeira dica de hoje: quando você for analisar algo, se distancie, para que você possa olhar o todo e não somente a parte. Porque se eu olho de muito perto, eu tenho tendência a confundir causa por efeito. E acho que o efeito existe por si só. E eu passo a me envolver nele. Por exemplo, se eu vou analisar a guerra, a gente assiste a guerra de Israel com Hamas. Se eu analisar de muito perto, de muito próximo, eu me envolvo com ela. Me envolvendo, eu vou tomar lado. A primeira coisa que você vai fazer é tomar lado na guerra. Você vai escolher um lado para tomar. Quando você toma lado, automaticamente inimigo do lado que você não escolheu, você se torna. E a chance que eu tinha de analisar o todo faz com que eu me envolva com a parte. Então, sempre quando eu estou próximo demais ou envolvido sentimentalmente, eu tendo a fazer uma análise equivocada daquilo que eu preciso entender. Por esse motivo, por exemplo, que um médico, imagine um neurocirurgião, um cirurgião, o melhor da cidade, o filho dele se acidentou e é plantão dele. E o menino precisa ser operado às pressas. Aquele cirurgião que é o pai do menino, ele pode operá-lo? Legalmente pode. Mas dificilmente, você vai entrar quase nas raias do impossível, um cirurgião opera o seu filho. Seu próprio filho. Ele chama outro médico, outro colega para operar, mesmo ele sabendo que ele é melhor. Por quê? Porque ele está muito próximo do filho, ele está muito envolvido com o filho. O filho é um pedaço do seu coração que bate fora do seu peito. E ele sabe que se ele for operar e houver um processo de emergência dentro da operação, ele não terá tranquilidade por causa do envolvimento emocional que é muito próximo. Não sei se você entende. Então sempre é necessário uma distância para que eu possa compreender em profundidade o que está acontecendo. Sempre. O que foi? Eu nem vi. Era uma mariposa. Já está aqui fora essa, pronto. Vamos lá. Se eu não analiso de mais de longe, eu tendo a confundir causa com efeito. Por exemplo, todas as doenças, sem exceção, nunca são causa, são efeito. Câncer não é causa, ele é efeito de muitas causas. Depressão não é causa, ela não existe por si só. Ela é uma consequência de um monte de fatores. Tudo bem? Guerra, ela não é causa, ela é efeito de um monte de causas. Ela não existe do nada. Tudo bem? Visto isso, lembrando que a gente precisa se distanciar, nós vamos analisar essa noite, espiritualmente e biblicamente, a guerra entre Israel e Hamas, utilizando as Sagradas Escrituras, só elas. Não vou dar palpite político aqui, não vou dar palpite geográfico, nós não vamos, você pode analisar de 1000 maneiras diferentes. Eu vou analisar biblicamente, por um motivo. Primeiro, que você assiste essa guerra o dia inteiro na televisão. Segundo, a gente tem que aprender com tudo que a vida nos oferece. Porque se nós não aprendemos, nós repetimos. E quando repetimos, temos que ter tudo de novo. Lição que você não aprende, você repete. Se a gente não aprende a lição, vai morrer fazendo guerra. Se a gente não aprende uma lição, vai sempre voltar para aquela lição até você aprender. Quando você aprende, nunca mais a lição se repete. Um aluno que está lá nas provas iniciais de matemática e aprendeu soma básica, 1 mais 1, 2 mais 2, 3 mais 3, se ele aprendeu e tirou uma boa nota, nunca mais ele tem que fazer aquela prova. Ele vai fazer outras provas de outras matérias, mas aquela ele não repete mais. Por quê? Porque só há repetição quando não há o aprendizado. Por isso que o aluno repete de ano. Não porque foi bem, mas porque não aprendeu. Quando não há o aprendizado, a consequência é repetir. Então, a gente tem que aprender, a gente tem que tirar uma lição para nós aqui. Para nós aqui.
Lembra que eu falei se distanciar? Tem que distanciar. Vamos analisar a guerra, vamos. Qual que é a primeira coisa que eu vou fazer? Vou seguir a instrução que a no início da palestra. Eu vou me distanciar. Que ano nós estamos? 2023, que é o ano que começou essa guerra. E olha que no mundo nós não temos uma guerra, nós temos guerras. Qual que é o maior atestado espiritual de atraso de um planeta? Guerra. Porque a guerra sempre é muita gente fazendo guerra com muita gente. Não é briga de vizinho, é guerra. Por isso é que nós somos um planeta de provas e espiar. 2023. Eu não posso analisar essa guerra por o que eu estou vendo na televisão. Isso é ilusão. Eu vou confundir causa com efeito e eu vou tomar lado nela. É meia hora para você tomar lado. O que eu vou fazer? Me distanciar. Distanciar é matéria de tempo. Nós vamos 4.000 anos para trás. Em verdade, 3.850. Estou arredondando. 4.000 anos para trás, para tentar entender a guerra de hoje. Eu tenho que me distanciar, porque eu quero analisar espiritualmente. Como eu falei que eu ia usar a Bíblia, a Sagrada Escritura, eu vou ser fiel a ela. Vou pegar o primeiro livro do Antigo Testamento, Gênesis. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio tudo estava com Deus. Gênesis. Em Gênesis, lá 4.000 anos atrás, 2.000 anos antes de Jesus. Gênesis. Tem um personagem muito importante chamado Abraão. Todo mundo já ouviu falar de Abraão. Você pode não saber a história de Abraão, quando Abraão nasceu, mas você já ouviu falar de Abraão. Abraão é, biblicamente, muito importante. Porque ele é considerado pai das 3 maiores religiões monoteístas do mundo. O que é monoteísmo? Crer em um único Deus. Então ele é pai das 3 maiores religiões monoteístas do mundo. Cristianismo, nas suas mais variadas ramificações, entre elas até a doutrina espírita, cristianismo, o islamismo, o Islã, né, o muçulmano, o mundo muçulmano, o islamismo e o judaísmo. Os 3 chamam Abraão de pai. O Antigo Testamento é o judaísmo, chama Abraão de pai. Não pai no sentido de Deus, mas pai no sentido de descendência. Nosso pai Abraão. O islamismo, o judaísmo chama. Cristianismo, está no Novo Testamento. O cristianismo chama também Abraão de pai. O nosso pai Abraão. E o islamismo, o mundo árabe, o mundo muçulmano, chama também Abraão de pai. Então ele é muito importante. Nessas 3 religiões é chamado de pai. 4.000 anos atrás, ele tinha 75 anos de idade. Deus apareceu para ele. Deus. E fez 2 promessas. Primeira, Abraão tinha 75 anos. Era casado com uma mulher, e a Bíblia dá o nome dela, Sara. Sara tinha 10 anos menos que Abraão. Se Abraão tinha 75 anos, quantos anos tinha Sara? 65. Deus apareceu para Abraão, que tinha 75 anos, e disse: eu tenho 2 promessas. Primeira, você vai herdar uma terra que emanará leite e mel. O que é isso? Fartura. Ele morava onde hoje, mais ou menos, é o Iraque. Só para você saber onde é que Abraão estava. Você vai herdar uma terra. Vai herdar, você não é essa daqui, é uma outra que eu vou te mostrar. Que vai emanar leite e mel. Fartura. E a sua descendência com Sara. O que é descendência, gente? Filho. Sua descendência será tão grande, mas tão grande, que será maior do que o número das estrelas que se pode contar no céu. 2 promessas. Só tem um, porém. Quantos anos Abraão tinha? Quantos filhos ele tinha? Nenhum. Quantos anos tinha a esposa dele? E Deus falou que era com Sara, 65. Quantos filhos tinha? Nenhum. Meus irmãos, hoje não. Hoje, na nossa sociedade moderna, ter filhos é uma opção pessoal. Se a pessoa quer ter ou não ter, é problema dela, não é? Problema dela. Eu tenho um casal de amigos que podem ter e não querem ter. É a opção deles, ninguém tem que dar palpite na vida dos outros. Mas 4.000 anos atrás, 3.000 anos, 2.000 anos, 1.000 anos, você não ter filhos era praticamente um castigo divino.
Porque é um dos mandamentos bíblicos, crescer e multiplicar. E quando falava no mundo antigo que alguém não tinha filho, era o desespero. Ele entendia como castigo divino. Mas Deus chegou e falou que vai ter, então está tudo bem, né? Foi Deus que falou. Só que promessa, eu preciso de duas coisas. Quando você tem uma promessa, você precisa de duas coisas. Se você tirar uma, a promessa não funciona. Tempo. Porque promessa é aquilo que está para vir, tudo bem? Não é aquilo que eu estou fazendo aqui agora. Promessa é como chegar aqui e falar, meus irmãos, na semana que vem eu vou voltar e vou contar a vida de Chico Xavier. É uma promessa que eu fiz. Mas para isso precisa esperar a semana que vem, concorda? Semana que vem é tempo. E segundo, fé. Porque se tem o tempo, mas não tem a fé, você fala que a moléstia não vai ver coisa nenhuma, não vai ter palestra e você não aparece também. É ou não é? Então você tem que crer que eu venho, não basta do tempo, você tem que crer, senão você não aparece. É simples, né? Então, toda promessa funciona com tempo e fé. E ele fez duas promessas, vai herdar uma terra maravilhosa e sua descendência será maior do que o número de estrelas do céu. Mas não falou quando, mas Deus prometeu, você tem que aguardar o tempo e tem que ter fé. Fé está definido no Novo Testamento, num livro chamado Hebreus. E a definição é a seguinte: a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que não se veem. Então você tem que se manter na fé. O justo viverá pela fé. 1 ano passou-se, 2 anos passaram. 3 anos, 4 anos, 5 anos. Abraão, meio que passando fome ali, onde estava no Iraque, né, onde é o Iraque hoje, o mapa era um pouquinho diferente. Ele falou assim, bom, Deus falou de herdar, vai apontar uma terra que vai ter leite e mel, vou ajudar Deus. Não está a palavra vou ajudar Deus, mas essa foi a ideia. Vou ajudar Deus, ou seja, eu não estou aguentando esperar. E vou dar uma força. Deus precisa da sua ajuda? Precisa não? É como eu vejo pessoas falando, não, mas eu estou defendendo Deus. E quando Deus te constituiu o advogado dele? Quando Deus precisou de defesa? Deus é o que é e acabou. Independente de falar bem ou mal dele, ele continua sendo Deus. Então ele resolveu ajudar Deus. Falou, sabe o que eu vou fazer? Enquanto Deus não mostra a terra, eu vou atrás de sementes. Quando ele vai atrás de semente, ele está mostrando que ele não confia na promessa. Ele não confia que Deus vai providenciar tudo. Então eu vou dar uma força para Deus. Eu vou atrás de sementes. E ele resolveu ir para o Egito. O Egito é do lado, né? Eu vou para o Egito para comprar. O Egito sempre foi bom em sementes. Eu vou comprar, em estocar sementes, eu vou comprar sementes boas no Egito. Aí eu vou trazer a semente para cá. Na hora que Deus mostrar a terra, eu já estou com a semente. Olha a ideia dele. Primeira lição dessa noite: nunca tente ajudar Deus. E não altere a promessa na sua vida. Não tente ajudar Deus. Não tente dar jeitinho. Lá foi ele para o Egito. Era para ter ido para o Egito? Comprar semente? Lá foi ele. Foi ele e a mulher. Como é que era o nome da mulher dele? Sara. Chegaram no Egito. Na hora de entrar ele falou, Sara, vamos fazer o seguinte. Não fale que você é minha mulher. Fale que você é minha irmã. Ele achou que seria mais conveniente fazer uma mentirinha socialmente aceita, porque na hora de fazer negócio era melhor, na ideia dele, que ela passasse por irmã. Bom, fez aquela mentirinha inocente. Meus irmãos, quando algo começa com mentira, não quer dizer que vai dar errado. Porque você pode se arrepender e pedir desculpa no meio do caminho. Pode ou não pode? A gente pode se reabilitar. Mas ele não. Ele já começou na mentira. E quando algo começa na mentira, a probabilidade aumenta de dar errado. Porque ele começou mentindo, chamando a esposa de irmã. Bom, vamos lá. Estou resumindo a história aqui por causa do tempo. Ele volta do Egito com as sementes, com a esposa Sara e com mais uma mulher que vem junto, de nome Agar, H-A-G-A-R. Agar era uma serva egípcia. Por que egípcia? Porque eles estavam no Egito. E vem os três, voltam para casa, estão ali. Aí Deus, eu estou pulando um pouco de história aqui. Deus chega, lembra que ele falou da terra? Deus chega e vai resolver então o problema da terra, vai dar uma terra de leite e mel. Então Deus fez o quê? Chegou para Abraão e disse, Abraão, não era para ter ido comprar semente, né? Abraão, vou apontar o caminho, larga a tua parentela
e vai para a terra que eu vou te mostrar. Que depois é o que a gente chama de Canaã. Vai para a terra que eu vou te mostrar. Larga a tua parentela. Aí, paramos um pouquinho. Biblicamente, o que é família e o que é parente é diferente. Quando você é solteira, quando você é solteiro, sua família é seu pai, sua mãe e seus irmãos. Que é onde você mora, né? A sua casa. Seu pai, sua mãe e seus irmãos. Isso chama-se família. Primo é parente. Tio, parente. Eu estou falando só a definição, né? Tio, parente, primo, parente. Quando você se casa, você vai largar a casa dos seus pais, teoricamente. Você vai largar. E vai formar uma nova família. E a sua família muda. A sua família, quando você casa, se passa a ser o seu marido, a sua esposa e os seus filhos. E os pais passam a condição de parentes. Não porque sejam menos importantes. O amor continua o mesmo. O mandamento bíblico está em Provérbios de Salomão, último livro do Antigo Testamento. Honrai vosso pai e vossa mãe, para que largos, excelentes e prósperos sejam seus anos de vida na terra. Honrai pai e mãe é mandamento bíblico, mas pai e mãe, depois de casado, vira parente. Sua família é o seu marido, sua família são seus filhos. É dali que você vai fazer o seio familiar. Então Deus falou, larga a tua parentela, larga os parentes, ou seja, leva só a sua família. O que Abraão fez? Levou o sobrinho, Ló. A Bíblia dá o nome do menino, Ló. Olha, Deus mandou não levar parente, mas eu vou levar Ló, porque eu tenho muita cabra, muita coisa, eu vou sair de um país para outro, e é melhor eu ter Ló é meio adolescente ainda, pai não, é melhor 2 pessoas para cuidar de cabra que uma só. Ou seja, ele dá um jeitinho na instrução divina. Ele enxerta a instrução divina. É a mesma coisa que eu chegar e pegar o mandamento de Jesus, amai o vosso próximo. O mandamento bíblico, foi Jesus que falou, amai o vosso próximo. Onde tem ponto, eu coloco vírgula e digo, desde que tenha a religião que eu tenho. Então eu pego o mandamento bíblico, só que eu dou uma enxertada nele. Amai o vosso próximo, desde que seja espírito. Desde que não seja minha sogra, porque eu tenho problema com ela. Desde que não torça para outro time que eu torço. Ou seja, eu pego um mandamento bíblico e começo a enxertar naquele mandamento as minhas ideias e acabo de tanto enxerto matando o mandamento. Concorda ou não? Então, Deus falou, larga a tua parentela e vai. Ele leva o sobrinho, Ló. A Bíblia vai dizer, com o passar do tempo, nessa caminhada até chegar à nova Canaã, que ele tem um problema horrível, terrível no caminho. Adivinhe com quem? Com Ló, o parente que não era para ter levado. O problema foi tão grave, mas tão grave, que em Gênesis diz que Abraão chega e fala, Ló, não dá. Escolhe para onde você quer ir. Eu vou deixar você escolher primeiro. Isso está na Bíblia. Se você falar que vai para a esquerda, eu vou para a direita. Se você falar que vai para o norte, eu vou para o sul. Você escolhe primeiro, que eu não aguento mais te ver. Você pode pegar metade do que tem aqui de cabra, de coisa, leva, vai. Ele teve problema com Ló. Por quê? Porque não seguiu a instrução. Bom, está com 80 anos, 81, 83, 85, 87. Sara chegou e disse, olha, Abraão, você está com 87 anos. Eu tenho 77. Lembra que ela era 10 anos mais nova? Abraão, sabe aquela promessa que Deus falou? Que a nossa descendência, minha e sua, serão tantos filhos que serão maiores do que as estrelas do céu. Abraão, vamos cair na real. Você tem quase 90. Eu estou com quase 80, Abraão. Sabe quando a gente vai ter filho? Nunca. Nós somos casados desde novos. Entenda bem, antigamente se casava muito novo. Maria, mãe de Jesus, teve Jesus de 13 para 14 anos de idade. Era muito novo que se casava antigamente. Eles eram casados já, e ela fala, com 16 anos eu não fui mãe, com 17, com 18, com 20 no auge da fertilidade. Você aos 80, Abraão? Então, Abraão, vamos fazer o seguinte, vamos ajudar Deus. É impressionante como as pessoas querem ajudar Deus. É o tal do jeitinho brasileiro. Esse negócio de jeitinho, já ouviu falar do jeitinho brasileiro? Isso é impressionante. A pessoa tenta dar jeitinho na espiritualidade. Era uma promessa divina. O bendito vai tentar ajudar Deus. Deus precisa de ajuda? Não. O que ela falou? Abraão, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um bem bolado, uma alternativa.
Nós trouxemos do Egito Agar, lembra a serva egípcia? Ela é muito mais nova, ainda é fértil. Eu autorizo você a ter um caso com ela. Ela engravidar de você. Vamos pensar que ela tem um menino. Não é meu filho biológico, como era a promessa original. É filho de outra. Não é filho de sangue, mas pode ser meu filho do coração. É uma alternativa que eu vou fazer. Então, tudo bem? Abraão foi tudo. E ele teve um caso com Agar. Estou resumindo bastante aqui. Agar teve um menino. A Bíblia dá o nome do menino, Ismael. Teve Ismael. Não era filho de Sara, não era do jeito que Deus falou, mas era filho do coração. Vivia Ismael, Sara, Agar e o Abraão na casa, estava indo tudo bem. Fiquei Abraão 80 anos, 85, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 99, 100 anos de idade. A promessa se cumpriu. Sara, aos 90, engravidou. Porque a mulher, mas isso é impossível. Seja bem-vindo às coisas sagradas. Seja bem-vindo à Bíblia Sagrada. Por isso que Deus é chamado Deus do impossível. Nós somos cristãos. Todos nós acreditamos que Jesus andou sobre as águas. Sim ou não? Você não acredita? Eu também. É normal andar sobre as águas? Ande aí para eu ver. Está até chovendo, é a sua chance de você mostrar. Não, eu também faço. Vai lá para a gente assistir aqui de cima. O afogamento. Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos e alimentou mais de 10.000 pessoas, 5.000 homens, e ainda sobraram 12 cestos cheios. Nós acreditamos que ele fez isso, que ele curou cego de nascença. Então, tem o chamado milagre, é de cima a baixo na Bíblia, questão de fé, acreditar ou não, e a Bíblia fala que aos 90 anos ela engravidou. Ou seja, Abraão tinha 100 anos. Com quantos anos Abraão tinha quando Deus apareceu para ele? 75. Quantos anos depois aconteceu aos 100 anos, então? 25 anos depois. Lembra que eu falei? Promessa precisa de tempo. É a primeira coisa. E fé, saber esperar. Eles não esperaram direito. Trouxeram Agar, foram para o Egito, compraram semente. Não é? Tudo ansioso, afobado. O que é ansiedade? É o excesso do amanhã. Nunca adiante, segunda dica de hoje, nunca adiante processos na sua vida. Nunca tente colocar a carroça na frente dos bois. Nunca, nunca adiante processo. Você tem que esperar o tempo certo. Todos nós temos uma missão. Todos. Missão sempre está ligada a ajudar alguém. Pode ser uma pessoa, pode ser 10, pode ser o mundo inteiro. Todos nós temos. Mas para começar a missão, tudo tem um tempo. Chico Xavier começou aos 17 anos, Moisés aos 80, Abraão aos 75, Jesus aos 30. Cada um de nós tem o seu tempo para começar. Antes é treino, antes é luta, antes é dificuldade, é sangue, suor, sofrimento. Todo treinamento é extremamente difícil. Se no treinamento eu já acho que a missão começou, eu adiantei processo. Eu começo, mas não tenho gás, capacidade, nem estofo moral intelectual para conseguir continuar naquilo ali. É como um médium espírita que começa no centro, começou a psicografar, um ano de psicografia, ele já quer fazer livro. Não, eu já fiz aquelas 50 páginas, eu vou fazer livro. É médio de um livro só. Não vai vender 5 mil exemplares. Por quê? Porque ele começou antes, não era o tempo. Você tem que dar tempo ao tempo. Primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná, ninguém sabia quem era Jesus. Ele segurou até os 30 anos. Jesus tinha barba, morava com os pais. Até os 30, você acha que até os 30 anos ele não sabia fazer um monte de coisa? Um monte, mas ele segurou. Porque ele sabia, na hora que eu fizer o primeiro milagre, eu vou ter seguidor. Na hora que eu fizer o primeiro milagre, a primeira pregação, aquilo não tem como voltar atrás mais. Então quando você começa a sua missão, a marcha ré some do carro. É só marcha para frente. Não seja afobado. Bom, teve lá o filho. Aí Sara engravidou e ganhou um nenê, um bebê. A Bíblia dá o nome. Isaac. Isaac. Filho da promessa. Isaac. Isaac foi crescendo. Lembrando que Ismael era bem mais velho, tá? Isaac foi crescendo. E começou, com o passar do tempo, a ter problema. Ismael e Isaac começaram a brigar. A diferença de idade também era muito grande. Aí as mães começaram a brigar, Agar com Sara, começou a brigar aquela coisa. Até que, resumindo a história aqui, Abraão, então, a pedido de Sara, expulsa para o deserto Agar, a serva egípcia, e o filho dele, Ismael.
expulsa. Meus irmãos, 4.000 anos atrás, quando se fala expulsar para o deserto, você expulsou para a morte. Porque deserto não tem água, não tem comida, tem malfeitor, tudo é muito longo, a temperatura é muito quente de dia e muito frio à noite, você vai morrer. Por isso que no deserto sempre se anda em caravanas, tem que ser pessoas muito craques, muito especializadas. Você colocou uma mulher e um menino, só que ele já tinha 30 anos, tá? Ismael tinha 30 anos, mas foi com a mãe, para morrer. E estavam morrendo no deserto. Quando eles estavam morrendo, Deus apareceu, segundo as Sagradas Escrituras, e fez uma promessa para Agar e outra para Ismael. Se Agar, eu vou te levar a uma terra onde você vai ter o que comer, o que beber, vai ser honrada. Acabou Agar indo para o Egito, você não vai morrer. E ele fez, Deus, no deserto, uma promessa para Ismael, filho de Abraão, com Agar. Disse: Ismael, eu não vou deixar você morrer. Eu tenho uma promessa para você também. Grande também será a tua descendência. Você terá um espírito irascivo, de guerra, de guerreiro. E por causa desse espírito, muitos guerrearão contigo. E você irá brigar com muita gente, por muito tempo. Isso está em Gênesis, primeiro livro do Antigo Testamento. Meus irmãos, Ismael, filho de Abraão e de Agar, é biblicamente considerado o primeiro árabe do mundo. Quem é o primeiro árabe do mundo? Ismael. Por isso que os árabes chamam todo árabe Abraão de pai. Por isso que o Islã chama Abraão de pai. O primeiro árabe é Ismael. E o primeiro judeu do mundo é filho do mesmo pai de Abraão com outra mulher, com Sara. O primeiro judeu do mundo chama-se Isaac. Então, quando você liga a televisão em 2023 e vê árabes e judeus se matando, brigando, você está vendo uma guerra fratricida, uma guerra entre irmãos de sangue, por parte de pai. Se eu trouxer ao salão aqui do recomeço 10 árabes e 10 judeus, e eles não puderem falar nada e nem vestirem uma camisa que identifique, me fale quem é árabe e quem é judeu, você não acerta. Eles são idênticos, a cor da pele, o nariz aquilino, a textura do cabelo. Por quê? Porque eles são filhos do mesmo pai. Então o que nós estamos assistindo é uma guerra que vem de 4.000 anos atrás. Por quê? Porque começou mal. Porque a instrução não foi seguida. Tudo que você faz, você tem que lembrar que tem uma consequência. Tudo que você altera é lei de causa e efeito, ação e reação. E a gente acha que a reação sempre é na mesma existência, ou meia hora depois. Tem reação que vem milênios depois. Tem reação que vem milênios depois. Escolhas nossas que têm consequências de longo prazo. Pegue, por exemplo, estou analisando sem julgar. Porque eu amo esses dois povos, é um local que eu vou. Eu estive lá em abril de novo. Você pegue, por exemplo, o último dia de Jesus. Jesus espancado, já espancado. Pilatos chega e fala: traz Barrabás. Vamos tentar aliviar, né? Eu vou pegar o maior bandido da cidade e vou perguntar quem que eles querem. Tem muita gente que Jesus curou aqui, o povo vai querer Jesus. Quem que vocês querem que liberte? E quem que eles quiseram que libertasse? O bandido. Libertaram Barrabás. E aí sobrou Jesus. Pilatos não mandou crucificar Jesus. Ele não queria essa culpa para ele, tanto que ele lavou a mão. Ele sabia que matar alguém santo, a mulher dele já tinha falado num sonho. Ninguém é bobo. Se ele matasse alguém santo, imagine a maldição que ele trazia para a vida dele. Ninguém quer ser responsável pela morte de um santo. Ele lavou a mão. Ele perguntou: o que vocês querem que eu faça com Jesus? Então, é vocês que querem. É o que vocês falarem para mim, tá bom. Se falar solta, eu solto. E eles falaram o quê? Crucifica-o, que era a pena capital da época. A pena mortal. Crucifica-o. E gritaram 3 vezes: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos pergunta: e o que eu farei com o sangue desse justo? Pilatos chama Jesus de justo na Bíblia. O que farei com o sangue desse justo? E eles falaram: que caia
está exatamente assim, que caia sobre nós e os nossos filhos. O que são filhos? Descendência. Pilatos falou, seja feita conforme a sua vontade. Lavou a mão. Quem escolheu foi você, 2000 anos atrás. Que caia sobre nós, nossos filhos. Meus irmãos, coincidência ou não, nunca mais aquela terra teve um dia de paz. O sangue sobre os filhos, os netos, os bisnetos, os trinetos, os tetranetos, os pentanetos, os hexanetos, continua caindo até hoje. Tome muito cuidado com as suas escolhas. Uma coisa que a gente começa errado, que pode parecer inocente agora, e sem grandes prejuízos, porque uma mentirinha aqui ou acolá encoberta, no passar dos séculos, como diz Paulo, há uma nuvem de testemunhas, e nada passa descoberto. E tudo vira problema de rixa. Você já ouviu essa palavra? Ranço. Já ouviu essa palavra? Ranço. Ranço é aquele mal-estar que a gente tem na presença de alguém. Eu sei que os espíritas aqui, do recomeço, ninguém tem esse tipo de sentimento nefasto, mas vamos chamar assim um ranço espírita, inocente. Sabe aquele ranço que você está num lugar e chega alguém que você não vai com um santo, você não vai com a cara, a pessoa também não gosta de você, que você sabe que ela fala mal de você, que é fofoqueira, pode ser um parente, pode ser até alguém travestido de amigo, pode ser num trabalho, sabe aquela pessoa que você não gosta, então dá um mal-estar. Só da pessoa entrar naquela festa que você está, já altera um pouquinho o humor. Isso chama-se ranço. Você já imaginou o ranço de 4.000 anos? Vamos pegar um ranço de 4.000 anos. Qualquer coisa é motivo para matar o outro, que já está com o negócio aqui, ó. Qualquer motivo você já explode. Por isso que Jesus é extremamente moderno. Por isso que Jesus a mensagem de Jesus falando de amor e de perdão é a mais moderna que existe no mundo. O problema dessa guerra nunca foi terra, nunca foi espaço geográfico. Eles se matam, era espaço diferente quando eles se matavam antes. E 4.000 anos, sabe que tinha a Palestina há 4 anos? Terra é o último dos detalhes. É a última da desculpa que um tem para não gostar do outro. Porque quando você não gosta de alguém, só dele vir de verde, fala, meu Deus, parece uma samambaia. Você não gosta. Não, o problema não é samambaia, o problema não é com verde, o problema não é o problema é que você não gosta da pessoa. Se ela rezar, você acha que ela está mentindo. Está rezando para morrer. Pensa que eu não sei? É ou não é? É desse jeito, por causa do ranço, que virou ódio no passar do tempo. Então, como que a gente cura isso? Com amor e com perdão. Quem fala de amor e de perdão? Jesus. Ele é moderno. Mas, Camolese, é muito difícil resolver isso? Muito difícil. É impossível? Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Muitas vezes, isso serve para nós. Estamos numa situação difícil, a pessoa passando por uma depressão, porque nós temos as nossas guerras também interiores, está passando por uma depressão, por um desemprego, quer engravidar e não consegue, está passando por um problema, por um filho nas drogas que não larga e você já tentou tudo, está passando por uma angústia, por uma síndrome do pânico, por crises nas mais variadas possibilidades, e acha, não tem jeito, eu já estou assim há 10 anos, há 20, há 30, eu já tentei tudo e não consegui nada. Para Deus, nada é impossível. Eu falei isso aqui na última palestra, para a gente concluir, nesse minuto final. Lembre-se, eu falei aqui no início da palestra, da multiplicação dos pães e peixes. Jesus estava num local, Pedro chega e fala, Senhor, tem muita gente. Só que a Bíblia dá um número de pessoas. Eles contaram. Pedro fala, 5.000 homens. Isso está no Novo Testamento. 5.000 homens. Homens do sexo masculino. Por que só contavam homens? Tinha mulheres também? Não. Milhares. Possivelmente mais mulher que homem. Tinha criança? Milhares de crianças. Então quando fala 5.000 homens, que vai ter mais de 10.000 pessoas. Por que só contaram homens? Porque há 2.000 anos atrás, lembre-se, 20 séculos atrás, o censo só contava pessoas do sexo masculino. Eu sei que hoje isso é inadmissível, mas a gente está falando de história.
2.000 anos atrás, quando contava o número de habitantes, contava o número de habitantes de pessoas, de homens masculinos. Então contava 5.000 homens. Mulher era contado? Não. Criança era contado? Não. O que Jesus fala para Pedro? Pedro, liga para o iFood. Pede lá 10.000 Big Mac com coque e batata na promoção, e vamos resolver. Tinha iFood há 2.000 anos atrás, não? Tinha não, não tinha iFood, não tem como dar esse jeitinho. Vai lá. Olha o problema. No meio da multidão, diz a Bíblia, vem uma criança. Pobrezinha, descalça, a Bíblia não dá o nome. Com um cestozinho pequeno, rasgado. Com 5 pães e 2 peixinhos. Criança era contada, meus irmãos? Nem como número. Nem como número. Ela vem e ela dá para Jesus isso. Do nada. Ela não vende e não empresta. Ela doa. Jesus pega aquilo ali, aquela oferta daquela criança, coisinha pequenininha, e começa a entregar para os discípulos. E aquilo vai se multiplicando de tal maneira que 5.000 homens, ou seja, 10.000 pessoas comem abundantemente. E ainda diz a Sagrada Escritura que sobram 12 cestos cheios de pães e peixes. Eu quero que você se concentre não no milagre. É aonde tudo começou. Criança era contada? Não. O milagre começou da onde? Das mãos de uma criança. O milagre que você espera na sua vida vem de onde muitas vezes você menos aguarda. O milagre que você aguarda em sua vida vem de muitas vezes onde você menos espera. Do nada, Deus pode tirar alguma solução. Do nada, Deus pode dar a resposta que você está precisando. Do nada, o que era maldição torna-se bênção. O que era treva vira luz. Esse é o poder do Cristo. De mudança. Mas para isso nós precisamos nos distanciar sempre, nunca nos desesperar. E compreender que só nos acontece o que deve acontecer, só me aparece o que deve aparecer, e tudo conspira para o nosso crescimento espiritual. Nos momentos de chuva, mas nos momentos de sol, nos momentos de dor e nos momentos de prazer. Tudo bem? Acabou. Meus irmãos, peço licença para dar 2 recadinhos, bem rápidos. 40 minutos. Você foi pontual. Eu suei aqui, porque o mais difícil é você resumir tudo isso em 40 minutos. Meus irmãos, 2 recados. Na saída, para você pegar, é seu. Tem uma foto minha aqui com o meu filho. De propósito, eu tenho um filho, o Estevinho, de 4 anos, que é autista. Então, desde que eu descobri que ele é autista, eu faço muitos podcasts sobre autismo. Ontem teve, eu faço vários podcasts sobre vários temas, né? Mas eu também incluí o autismo, que é a maneira que eu tenho de ajudar as pessoas a entenderem o que é. Hoje, 2023, 1 em cada 36 crianças no mundo é autista. Ou seja, numa sala de aula, dificilmente você não vai encontrar uma criança que não seja autista. Então, a minha parte é ajudar nessa divulgação. Por isso que tem o símbolo do autismo aqui, só para você entender. Tem aqui um QR Code, se você for tirar uma foto, já vai para as nossas mídias sociais. Minhas mídias são espíritas. Você vai encontrar lá o que você encontrou aqui. Tudo bem? Tem endereço de tudo. E tem, por exemplo, ontem eu fiz live, 7 horas da noite. Fiz podcast. Hoje, a palestra começou 8 horas, aqui para você. No meu carro lá na esquina, começou às 7. Eu fiz live de dentro do carro. Tema da live: o que você está procurando também está a te procurar. Quando você olha demais para o abismo começa a olhar de volta para você. Eu fiz ali da esquina do carro. Está ao vivo no nosso Face e no nosso Instagram. Você vai encontrar onde? Isso daqui, tá bom? Tem o endereço, só você entrar. Então, se você puder nos seguir na nossa página, te agradeço demais. Você vai encontrar notícia boa. E tem uma cápsula da esperança. Tem um desenho de um potezinho, uma cápsula. Dentro tem uma mensagem de Chico Xavier. Você vai abrir e tem uma mensagem: não beba. Vou repetir: não beba. Estou falando porque isso aqui ficou pronto há 60 dias, mais ou menos. No primeiro centro que eu fiz a propaganda, e a primeira vez, eu estou animado, então a cápsula da esperança, Deus abençoe, vai em paz. Na saída tinha água fortificada que alguém entregava. O primeiro pegou a cápsula, copo com água, olhou para a água.
Para cá, a cápsula olhou para a água, o copo olhou para cá. O que ele fez? Ele abriu e mandou para dentro. O que estava atrás, vendo isso, fez o quê? É o efeito manada. Você, quando entra para tomar passe, se todo mundo sentou, o que você faz? Senta também, não é? Porque é natural. Se todo mundo levanta, o que você faz? Levanta também. Meus irmãos, o centro inteiro bebeu. Era um centro grande, por volta de 200 pessoas. Eu não vi. Sabe quando eu descobri? No outro dia, meio-dia, um amigo meu, que tinha o meu telefone, que assistiu a palestra e que também mandou a cápsula para dentro, me ligou meio-dia, animadíssimo ainda. Falou, Camolés, eu quero dar um testemunho. Mas o que foi? Depois que eu tomei a cápsula, eu falei, você fez o quê, meu irmão? Depois que eu tomei, eu já estou me sentindo melhor. Ele falou que ele tinha um refluxo gastroesofágico, que ele tinha tomado e já estava bom. O que eu falei? Amém, né? Deus abençoe, porque só de não ter morrido eu já estou no lucro. Amém, irmão. Não é, a mensagem de Deus precisa penetrar na nossa alma, não precisa ser engolindo, tá bom? Pode ser assim, então tem uma cápsula, pode pegar mais de uma, tem uma saída lá, tem na saída, se você quiser pegar até 3 cada um, para quê? Uma para você e outra para alguém. Quem? Seu coração vai dizer, talvez uma pessoa que você se lembra que seria importante assistir o que você assistiu aqui essa noite, dê para alguém. E atrás tem o nosso calendário de 2024, aquele dimazinho de geladeira, e tem as mídias sociais para sempre você lembrar. Deixa eu ver que mensagem tem hoje, que todo dia eu posto uma mensagem de esperança, de paz, de alegria, tem live, tem assunto que não acaba mais, tá bom? Tá na saída. Último recado, o nosso evento Natal com Jesus, sem ser essa sexta, na outra sexta-feira, na Câmara Municipal de São Bernardo do Campo. Entrada franca, gratuita. Estacionamento gratuito. E o estacionamento lá é grande, é enorme, todo gratuito depois das 5h30 da tarde. O evento começa às 7h30 da noite. 6h30 o coral já vai cantar. Das 6h30 às 7h30, só músicas religiosas e de Natal para preparar o ambiente. Então, a partir de 6h30 já tem um coral cantando. 7h30 eu começo a palestra. Durante a palestra, eu vou fazer, eu só faço isso uma vez por ano. São 270 palestras todo santo ano. Uma única vez, no Natal com Jesus, eu faço a terapia do perdão. No meio da palestra eu faço uma terapia chamada terapia do perdão. A gente chora muito, lava a alma, vale a pena. Você é nosso convidado especial, excelente para a gente encerrar o ano com chave de ouro. Tá bom? Então tem esse convite. Não precisa levar no dia. Isso é um lembrete. Se você puder pegar também mais de um e nos ajudar na divulgação, te agradeço demais e gostaria da sua presença, sem ser nessa sexta, na outra sexta. Vamos fazer então a vibração, pedindo a Deus amparo, proteção. Senhor Jesus, Mestre divino, eis a luz do mundo, a esperança dos aflitos, a consolação dos que sofrem. O teu amor, a penetrar-nos os escaninhos mais íntimos da alma, traz-nos o refrigério espiritual, a consolação para as nossas dores, o lenço que enxuga as nossas lágrimas. Jesus, a tua grandeza não nos oprime a pequenez. Por isso, humildemente te pedimos essa noite, tende piedade de nós, dos nossos erros e misérias, dos fracassos que ainda caracterizam a nossa marcha evolutiva na terra. Tem piedade de nós, Senhor, pelas vezes que não ajudamos, que não oramos, que não pedimos com amor. Pelas vezes que nos ausentamos do aprendizado necessário. Pelas vezes que da nossa boca saiu a palavra nefasta que condena, transformada em maldição na vida dos nossos irmãos.
Tem piedade de nós, Senhor, para com as nossas fraquezas, erros, fracassos. Mas em meio às nossas misérias, uma fagulha de luz esparge do nosso coração. Um pensamento de esperança invade as nossas almas, domina as nossas mentes, porque nós ouvimos falar de Ti. E a caminho da luz temos esperança de Te encontrar, de estar no Teu reino de glória, trabalhando e servindo conforme convém a fé que abraçamos nessa existência. Senhor, ensina-nos a amar. Conforme o Senhor nos amou, ensina-nos a perdoar. Não necessariamente porque os outros merecem perdão, mas porque nós desejamos a paz. E não há como prosseguir livre nessa vida sem perdoar a tudo e a todos. As nossas misérias são a algema, a nossa raiva a corrente, mas o Teu amor a chave que nos liberta de tudo isso. Permita, Senhor, que possamos caminharmos livres, amando a tudo e a todos, ajudando a todos aqueles que encontrarmos pelo caminho, nem que seja com uma oração. Fazei-nos, como assevera São Francisco, instrumentos de Tua paz. Torna-nos, como assevera Cáritas, espelhos a refletir a Tua divina imagem. Que as Tuas mãos poderosas, Jesus de Nazaré, sejam estendidas a cada uma dessas pessoas que aqui se encontram, com as suas necessidades particulares, os seus desejos, os seus problemas, as suas vontades. O Senhor sabe a necessidade de cada um e igualmente o merecimento que possuem. Te pedimos para que a Tua bondade possa interferir em favor de todos eles. Abençoai, Senhor, aqueles que passam pelas agruras da depressão, da síndrome do pânico, do transtorno obsessivo-compulsivo, das manias, da esquizofrenia, da ansiedade, de todos os transtornos mentais, nas suas mais variadas possibilidades de manifestação. Rogamos a Tua misericórdia. Aqueles que estão desempregados, não Te pedimos o dinheiro fácil, mas a oportunidade do trabalho honesto para ganhar o pão abençoado de cada dia. Aos nossos irmãos com problemas familiares, para que santificado seja a família dessa pessoa, para que no lar dela haja amor, respeito, carinho, compreensão, participação, perdão. Rogamos paz para um mundo em guerras. Rogamos pontes para o mundo que se especializou em construir muros. Rogamos misericórdia e comiseração àqueles que ainda jazem no espírito da violência, da vingança, da miséria e da dor. Abençoai, Senhor, o nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, a todo o povo brasileiro, mas também a todo o povo do mundo inteiro. E especialmente hoje, esta casa, cujo próprio nome em seu frontispício, recomeço, é a prova da Tua bondade conosco, porque a cada dia recomeçamos um novo dia, na expectativa de uma vida eterna de paz e luz. Abençoai os Seus trabalhadores, encarnados e desencarnados, e também a todos aqueles que vêm em busca da palestra, do passe, da assistência, do tratamento, da orientação, da cesta básica. Que todos aqueles que colocarem o pé dentro desta casa, primeiro Te encontrem no sorriso daqueles que Te servem, na vibração daqueles que Te amam, para que sejamos os cartões de visitas do Teu próprio amor e da Tua bondade. Abençoe, Senhor,
as nossas vidas, o nosso destino, a nossa existência, para que no dia da nossa partida da terra tenhamos a tranquilidade de saber que estamos partindo melhores do que aqui chegamos. Obrigado, Senhor, por esse momento, pela música, que é a mais linda de todas as artes, pela oportunidade que temos de falar, de escutar, de cantar, de louvar, de orar, de te conhecer. Rogamos as energias primeiras para as águas que aqui estão, para que essa água seja fluidificada, impregnada, envolvida, imantada dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores. E ao bebermos dessa água com fé, que estejamos bebendo do teu próprio Espírito. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teus são o reino, o poder, a honra, o amor e a glória para sempre. E que assim seja, graças a Deus, e viva Jesus. Graças a Deus, viva Jesus, que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre. Seja feliz. Sem palavras. Sem palavras, não. Você fez um belo passo para nós. Eu que agradeço. Os trabalhos continuam. Vamos para os passos. Ele se desenvolveu bastante hoje. Bom, uma boa noite para vocês.